Uma carreira de multicampeã e medalhista olímpica, agora transformada num documentário e num livro que vai sair aí logo mais também. A gente vai conhecer um pouquinho da vida e da carreira daquela menininha que saiu novinha lá de Minas Gerais para se tornar uma das melhores e maiores jogadoras de voleibol do mundo. Solta a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Sim, sempre com pontos de vista que merecem ter aqui com a gente um ponto de fala. Antes da gente começar mais um papo gostoso aqui, peço que você se inscreva no nosso canal. Sim, faça isso, não custa nada, não dói nada. E é muito importante para a gente aqui do canal continuar levando essas histórias aí transformadoras e inspiradoras por toda a internet. Esse canal aqui gosta muito de esporte, né? Tá sempre acompanhando, vocês sabem disso. E hoje a gente tem a honra de receber aqui ela que é medalhista olímpica, super vencedora na carreira, no voleibol, e está lançando aí um documentário assim muito inspirador, muito emocionante sobre a sua carreira, sobre os seus mais de 30 anos de carreira, e também vai virar um livro tudo isso daí. A gente está muito ansioso por isso, e a gente tem a honra de receber aqui no estúdio do Ponto de Fala, Valeuska Oliveira. Que prazer te ter aqui. Prazer é meu, obrigada. E é tão interessante agora, fora das quadras, eu poder contar um pouquinho de tudo que aconteceu comigo e com o atleta também, poder transformar, registrar isso, né, num documentário que vai virar livro também. A gente está nesse processo ainda de pensando na data de lançamento, mas é uma história de 30 anos. 30 anos, Valeuska. E como que surgiu a ideia, tipo, agora 30 anos de carreira, estou deixando as quadras, por que documentar isso num vídeo e agora também num livro? Na verdade, eu nem participava das redes sociais. Meu Insta tem um pouco mais de um ano. Tá. Eu fiz um ano de Insta dia 1º de outubro, que é meu aniversário. A gente lançou no ano passado. E aí, preparando esse término de carreira, que começou há um ano atrás, a gente decidiu mostrar um pouco para os fãs como eu era fora das quadras, porque ninguém nunca tinha me visto fora das quadras e as pessoas me pediam muito: o que você faz, aonde você vai, o que você veste. As pessoas, os fãs eram muito interessados, né, nessa minha parte fora das quadras. E aí a gente resolveu fazer o Insta e com a minha decisão de parar de jogar a minha última temporada, a minha equipe me disse: por que a gente não registra seus últimos momentos? Porque aí, mais do que isso, por que a gente não conta essa história de 30 anos daquela menina com 12 anos que entrou no ônibus e foi fazer seu primeiro teste? Foi testada a primeira vez 12 anos. Com 12 anos. Que loucura, é a idade do meu filho, não consigo imaginar. Você não consegue imaginar. Mas para mim, naquela época, era uma brincadeira. Né? Tá. Eu não tinha a proporção de um teste importante. Era num clube já importante, o Minas Tênis Clube, que já tinha revelado muitas jogadoras da seleção brasileira e que eu acompanhava também nos jogos da seleção. Então, eu não tinha a menor ideia do que aquele teste representaria no futuro ou naquele momento. Mas esse registro foi muito bonito, porque a minha equipe não entendia nada de vôlei e eu queria realmente contar a história daquela menina que sonhava e que não tinha noção do que poderia acontecer. E aí foi feito, eu acho que o filme, né? A gente fez o documentário em 5 sets. Dividido em sets, achei demais isso. Que foi uma coisa que minha equipe... Mas como que a gente vai colocar isso no ar, num filme, né, inteiro? E aí eu falei: gente, por que a gente não linka o documentário com o jogo de vôlei em 5 sets, 25 minutos, os 4 primeiros episódios, o tie-break. E aí, com muito material, a gente conseguiu fazer um golden set, né? Algumas competições são disputadas por esse set decisivo. E aí eu tive a ideia de lançar o golden set. A gente lançou há menos de 30 dias esse golden set, mas com bastidores, fora da quadra. Então, reviver toda essa história, porque eu fui no meu colégio, encontrei com os meus primeiros professores, e eu acho que poder agradecê-los também por terem me ajudado a contar essa história, porque
Você já viu o documentário um pouco. Você viu que são 30 depoentes entre técnicos e atletas e alguns professores. E eles ajudam a contar. Então, não é só o meu ponto de vista. É o meu ponto de vista ajudado por eles, porque eles me ajudam a contar toda essa história. Agora, conta essa parte que para mim foi uma das mais saborosas, que é o que a gente estava falando aqui antes, né? A gente viu no documentário uma Valesca que a gente não estava acostumado a ver na quadra, né? É o ser humano puro mesmo ali, né? Como foi para você, conta pra gente, montar essa parte específica do documentário em que você foi na sua escola, foi na sua cidade, viu gente que acha que você não via há muito tempo. Como que foi isso pro seu coração e como que as pessoas te receberam lá? Nossa, eu acho que eu chorei por muitos meses, porque a sensação de entrar na escola anos depois é incrível, porque você... E você viu no documentário, a gente conseguiu uma menina, que foi a Duda, que me representou. Sim, achei demais. Então, eu joguei bola com a Duda. Imagina você olhar, há 30 anos depois, hoje eu tenho 43, jogar a bola com a menina, comigo. É como se estivesse no túnel do tempo, né? Exato. Então, eu tenho os meus sonhos, os meus novos sonhos, e ela tinha os dela naquela época. Então, reviver e revisitar todas essas emoções e como Valesca, né? Como pessoa, como ser humano, não como atleta. Porque eu acho que as pessoas conhecem muito a história do vôlei pela atleta, mas não pela pessoa. Então, eu pude realmente contar essa história, mostrar as pessoas que realmente me ajudaram. E eu acho que agradecê-las realmente por terem acreditado, os primeiros professores, de terem, né, o feeling de me levar para um teste, de insistir com meu pai, de acreditarem em mim. Isso foi muito importante, porque se eles não tivessem essa visão, quem sabe eu nem não teria vivido tudo que eu vivi. Agora, para o pessoal ter uma ideia, então, Val, começa a contar para a gente, né? Como que foi esse início seu de carreira, né? Quem que foi que percebeu assim, essa menina joga muito vôlei, a gente precisa por esse caminho, e como foi ali por diante, né? Claro, sem entregar tudo, porque tem bastante coisa no documentário. As pessoas vão poder ver tudo no documentário. Mas eu estudava num colégio estadual, Kennedy, em Belo Horizonte, onde eu nasci, muito perto da minha casa. E eu já era muito alta, já era a última da fila, já dançava com os professores nas festinhas, porque não tinha um menino da minha altura. E já gostava muito de esporte. E o meu pai foi o primeiro a... Eu tenho um irmão mais novo, 3 anos mais novo, e nós sempre fizemos algum esporte. Em diferentes áreas. Meu irmão fazia futebol, eu fazia natação, e aí, quando era incomum, a gente fazia junto, mas em casa a gente tinha sempre que estudar e praticar algum esporte. Eu não lembrava dessa história que tem no documentário, que o professor Heron me contou que fez uma divulgação de uma escolinha especializada em vôlei, entregou uns panfletos na porta do supermercado. Eu acho que eu estava passando, peguei o panfleto e levei para o meu pai. E aí meu pai foi até o Heron. E foi aí que eu comecei a fazer a escola especializada. E aí eu me apaixonei. Depois de pouquíssimo tempo, 5 meses, eu me apaixonei. O Heron falou para o meu pai, eu queria levar a Valesca no Minas Tênis Clube. Meu pai assustou um pouco, né, porque já era uma equipe muito consagrada. E ele me levou, conseguiu convencer o meu pai de me levar para fazer esse teste. E aí a Yara me recebe, que foi um outro anjo, e me ajudou com os fundamentos, e me iniciou mesmo. Acho que me ensinou a caminhar dentro do vôlei. E aí, naquela época, a gente aprendia muito cada fundamento, que é muito importante. Hoje, eu acho que os atletas entram já e já são direcionados para a sua posição e não passa por todas. Não conseguem ter esse refinamento de todos os fundamentos que eram muito importantes naquela geração.
E quando que você percebeu assim, tipo, cara, eu vou acabar sendo jogador, assim, eu tô indo muito bem, é um caminho sem volta agora. E quem começou a te inspirar nesse caminho assim, para que você também quisesse ser igual àquela jogadora que você projetava? Primeiro, eu acho que eu via muitas jogadoras de 96 que foi realmente a geração que me inspirou muito. Relembra alguns nomes para quem não se situou em 96, que jogava naquela seleção? Leila, Virna, Fofão, Venturini, Ana Moser, Márcia Fu, Ilma. Era uma constelação, na verdade. E muitas delas tinham saído do Minas Tênis. Então, eram jogadores que tinham passado pelas mãos da Yara, que me recebeu no clube. Mas eu acho que quando eu percebi isso, foi quando no documentário a gente conta quando eu não conseguia mais ir à escola. E aí a gente teve que tomar a decisão de parar de estudar, porque no Brasil a gente não consegue, o atleta de alto nível não consegue, infelizmente, conciliar os estudos com o esporte. Até hoje, Val? Até hoje, acho que é assim. A gente vê os Estados Unidos, né? Todos os jogadores passaram pela universidade e conseguem conciliar. Tem um formato pronto para isso que no Brasil não tem. Hoje a gente faz o quê? Estuda à distância. E a gente sabe que não é a mesma coisa de frequentar uma universidade. E aí eu acho que nesse momento que meus pais tomaram a decisão junto comigo de realmente parar de estudar naquele momento para me dedicar, eu vi que a coisa ali... Eu estava assumindo uma responsabilidade maior. Porque deixar de estudar na minha casa era uma coisa muito séria. Porque muitas vezes eu chegava muito cansada dos treinos e no outro dia eu falava, hoje eu estou tão cansada. Não, você está cansada, mas você tem que ir na escola. Então era uma coisa muito importante na minha casa. Eu não sei como meus pais tomaram aquela decisão naquele momento. Eu quero perguntar, como que ficou o ambiente depois disso lá? Não, acho que muito tranquilo. Eu, sinceramente, eu me pergunto até hoje, sabe por quê? Tomar essa decisão com uma menina de 14, 15 anos... Quantas meninas de 14, 15 anos viraram atletas profissionais? Quantas tomaram essa decisão e deu certo? E uma coisa muito arriscado. É óbvio que se não desse certo, eu voltaria a estudar, mas eu ia perder pelo menos 3 anos que loucura, né? de estudo, ia ter que... Né? E assim, eu acho que para os meus pais foi uma decisão muito difícil. Eu não sei realmente de onde eles tiraram força, acho que de Deus mesmo, porque eles são muito católicos, para tomar essa decisão naquele momento. E aí eu senti essa responsabilidade dessa decisão, que realmente eu tinha que dar certo, mas não como uma pressão, como uma responsabilidade minha, de realmente... Eu não sabia se ia dar certo ou se ia dar errado. O que eu podia fazer era o máximo, né, de dedicação, de disciplina, para que desse certo. E, graças a Deus, deu tudo certo depois. Muito certo, né? E é tão legal a gente no documentário ver o depoimento dos pais, né? Eles são tão fofinhos, Val, eles falando ali, né, com tanta pureza tal, de tudo que aconteceu. Vale muito a pena conferir. E agora eu quero que você conte um fato curioso lá que eu pessoalmente não sabia, mas um dos impulsionadores da sua carreira no início, lá um pouco depois, foi o próprio Bernardinho, né? Então, como que você o conheceu, como ele te conheceu e como ele ajudou a te impulsionar? A gente conta que tocou o meu telefone fixo da minha casa. Nossa, jovens, telefone fixo era um aparelho que existia na casa, assim... Que a gente comprava uma linha, exatamente, né? E que eles têm ainda esse número na minha casa. Que loucura. Porque eles mantêm, minha mãe diz sempre, tem muita gente que só me liga nesse número. Aí eu, mãe. Eles têm esse número, meu telefone toca na minha casa, e aí eu atendo, oi, alô, Valesca, aqui é o Bernardinho. A gente conta isso no documentário. Aí eu...
Que mãe, demais. pai, é o Bernardinho, pelo amor de Deus, no telefone. Não, o Bernardinho da seleção. Eu falo, não é possível. E aí ele me convida para ir para Curitiba. Ele tinha um projeto em Curitiba, que era o Rexona, Sim. lançado há 1 ano só, tinha jogado a Liga Nacional naquela época só uma temporada, e tinha vencido. E aí ele estava mesclando jogadoras mais novas e experientes, e as meninas do Minas, que estavam já na seleção com ele, Leila, Virna, tinham falado de mim para o Bernardo. Você tem que ver tem uma menina nova no Minas que vai ser um fenômeno. E aí ele vem para Curitiba, eu tinha 17 anos na época. Vem para Curitiba participar do projeto. E aí, na hora, eu falei, claro que eu vou. Aí ele falou, não, calma que o supervisor vai te ligar para ver o contrato. Eu falei, que contrato? Eu não quero contrato. Só não quero me ir. interessa. Imagina, eu estar com ele, para mim não interessava. Com 17 anos eu estava pensando... E aí foi quando eu saí de casa, da casa dos meus pais, com 17 anos... Minha mãe me lembra dessa data todos os anos. Ela me liga, lembra, fazem tantos anos que bonitinha. Que a gente foi para Curitiba. E aí eu me descobri em Curitiba, porque eu fui morar sozinha, eu não tinha carteira de motorista, eu fui tirar minha carteira de motorista. Eu tenho uma ligação afetiva muito grande com Curitiba, porque foi a minha independência. Onde tudo começou para valer, né, digamos assim. E o Bernardinho... foi como um pai, assim, a gente tinha um tripé no Rexona, eu, Elisângela e Érica. Elisângela 1 ano mais velha e Érica 1 ano mais nova do que eu. E aí nós éramos as mais novas e nós treinávamos muito com o Bernardinho. O Bernardo tem uma forma, eu acho, de motivação, porque ele olha para você e você percebe que ele acredita em você. Então, ele pode te mandar fazer qualquer coisa. E a gente chegava antes do treino e a gente ficava depois do treino, fazendo alguns exercícios específicos com ele. E eu lembro que foi uma época que a gente treinou, ele exigia muito da gente. Eu acho que porque ele sabia realmente, né, do que a gente era capaz, do potencial que a gente tinha. E foram anos... Eu fiquei 5 anos nesse projeto com ele. Caramba. E foram anos maravilhosos. E você citou essas jogadoras, foram a base, né? Essas jogadoras foram a base da seleção ali da Olimpíada de 2000, né? Exatamente. Essa mescla, né, que vinha já do Rexona. A gente falava que era o tripé das mais novas do Rexona. As que davam mais trabalho também, porque nós tínhamos 17, 18, 19 anos. Queriam mais trabalho de quê? De curtir ou que vocês davam trabalho no treino mesmo? De curtir também, né? Porque teve essa fase. E as meninas mais velhas, imagina em 2000, nossa primeira Olimpíada, a gente na Vila Olímpica, deslumbradas, com toda aquela, né? Com toda aquela fantasia, né? De aquele sentimento de ver a Olimpíada, e as meninas mais velhas falavam aquilo. A gente tem que manter o foco, porque muita gente vai para a Olimpíada sem chances de medalhas. Então, vão mesmo para fazer festa. Então, as mais velhas tinham que manter a gente. Controlar. Mesmo que com toda, né, a curiosidade de conhecer, de vivenciar aquilo, elas tinham que manter a gente na linha. E foi muito bacana, porque depois eu jogo mais 2 Olimpíadas de formas tão diferentes, né? Porque em 2004 eu já tinha jogado a minha primeira, e em 2004 tinham jogadoras que nunca tinham estado, né? Vivenciado uma Olimpíada, então eu já era uma das mais experientes. Em 2008, então... que só eram eu e Fofão remanescentes. Sim. E com toda... Aí o papel que as meninas fizeram comigo em 2000, eu tive que fazer em 2008. Olha com as só, meninas tá vendo? mais novas. Tudo tem volta, né? Exatamente. Tudo tem volta. Então, foi muito cansativo aquilo. Porque eram eu e Fofão só, com 12 meninas estreantes numa Olimpíada. Que bacana. Então, imagina o trabalho que a gente teve, eu acho que mental. E a gente vinha da derrota de 2004. Foi. De 24 a 19. E a gente veio de um ciclo olímpico muito difícil, porque a gente
perdeu o Pan-Americano, Sim. Mundial Aqui no Brasil, né, em 2007, aqui né? no Brasil para Cuba, o Mundial para a Rússia, Uhum. de novo, né? Uhum. Depois de Sim. 2004, perdeu o Mundial para... Então, a gente realmente teve que conduzir muito esse time até chegar na medalha de ouro em 2008. Agora vamos trazer umas curiosidades até do lado humano dos atletas, né? Então é real isso que falam, que assim tem muita balada, muita festa na Olimpíada, no Centro Olímpico? Tem. E o pessoal faz mesmo ali onde ficam? Como é que é esses esquemas aí? Tem um centro que a gente fala que é de convivência também, que tem essas festas. Mas quantos atletas são do mundo inteiro? Nossa. Quantos atletas têm possibilidade de ganhar uma medalha olímpica? A gente não está falando aí de ouro, né? A gente está falando de bronze e de prata também. Então, são pouquíssimos que têm chance, e eles sabem disso. Então, eles se classificam e vão para a Vila Olímpica realmente curtir. E quem tem chance de medalha tem que se policiar muito, porque a gente... E assim, não é que a gente vai para o jogo, a gente tem os horários de treino, os horários de refeição, que a gente vai para o refeitório, a equipe toda junta. Então, a gente tenta andar sempre em bloco para ninguém sair. Exatamente. É uma coisa. E, claro, as mais velhas sempre mais atentas com as mais novas, direcionando. A gente marcava até horário de chegar no quarto à noite. Porque raramente a gente tinha folga também. Né? A gente não tinha muita folga. A gente tinha uma recuperação. A gente joga um dia sim e o outro não na Olimpíada. Então, no outro não, tinha treino. Então, a gente tinha que se recuperar. A gente se recuperava na parte da manhã para treinar, fazer os ajustes do próximo adversário à tarde e já tinha jogo no outro dia. Então, caramba, não é que tinha muito tempo também livre para a gente perder esse foco. Mas era sempre muito importante essa condução assim, das jogadoras mais velhas e da comissão técnica também. Você chegou a conhecer algum atleta do Brasil ou de fora que, esse cara tá na festa e no dia seguinte tá jogando lá bem pra caramba? Você lembra de alguém assim ou não? Não, porque a gente nunca estava na festa. Ah, boa. Para você ter uma noção, a gente não conseguia ir. Eu nunca fui em uma abertura da Olimpíada. Porque a gente jogava no dia seguinte. Você já aproveitava o tempo para descansar? Não, porque a gente fica muito tempo em pé esperando para entrar. Imagino. E todos os países passam. A cerimônia é demorada, ela termina tarde. Então, a gente tinha jogo no outro dia. Então, eu nunca estive numa abertura de Olimpíada por conta desse repouso mesmo. Entendi. E era muito ruim, porque imagina no primeiro ano, eu queria viver tudo. Aproveitar, Mas no segundo ano também eu queria ter ido na abertura, porque no primeiro ano eu não fui. Então, é uma coisa que eu nunca tive, que eu não tive oportunidade, porque o feminino jogava sempre no dia depois, o masculino sempre ia, porque jogava 2 dias depois. Tá. Agora, fala um pouquinho do Bernardinho, a gente que... A Má também acompanhava os jogos comigo. A gente que era adolescente na época e viu o Bernardinho gritando. A gente até tinha o sentimento, meu, coitadas, elas vão chorar daqui a pouco e tal. Como que é esse relacionamento dele, jogar prancheta e tudo mais? E como que você se acostumou com isso? Você já sabia da fama dele, imagina um pouco, quando você chegou jovem. Mas como foi se acostumar com isso? Porque também não deve ser fácil, né? Não é fácil, mas ele é assim. Se vocês conhecessem o Bernardo fora das quadras, ele se transforma quando ele pisa na quadra. É impressionante que ele é uma outra pessoa gentil, tranquilo, atencioso, amoroso fora da quadra. Isso não descreve o Bernardinho para muitas pessoas. E aí, quando você o conhece fora das quadras, você entende que realmente o Bernardo é uma pessoa que treina para atingir a perfeição. E para atingir a perfeição, você tem que fazer 100% o tempo inteiro, em todas as bolas. E ele me ensinou muito a acreditar na preparação do jogo. Às vezes
às vezes não, para mim é muito mais importante como você treina pré-jogo do que o jogo em si. Você não vai fazer mágica no jogo. Se você treinou mal, provavelmente você jogará mal. Então, essa preparação era, para mim, muito mais difícil do que o jogo em si. E aí, quando você chega no jogo, você tem tanta segurança do que você pode fazer e do que você pode reverter durante o jogo, porque o treino foi muito forte. O treino te dá essa condição de acreditar realmente que você consegue, nas adversidades, se concentrar. Então, eu acho que ele treinava a gente para isso, para esses momentos críticos do jogo, da gente já ter treinado aquele momento. Então, a pressão durante o treino, a gente sentia ela no jogo, mas a gente já tinha passado por aquilo. Então, já não era uma novidade para a gente. Então, era realmente um treinamento muito, muito importante e ele realmente conduziu assim a minha carreira, assim, no início. Ele me ensinou muito como atleta, como ser responsável, como ser comprometida, disciplinada. Eu acho que ele e aquela geração foram muito importantes na minha formação. Fico mais tranquilo, então, que a gente achava que ele ia ter um ataque cardíaco lá no... Mas a gente também acha, de vez em quando ele rasga a camisa, ele quebra a prancheta, ele quebra a campainha que pede tempo. Então, faz parte. Puxa o cabelo, que ele já não tem quase, mas ele puxa. Mas é uma pessoa do meu coração, vai escrever o prefácio do meu livro. Que delícia, olha só. Então, meu livro já sai com essa chancela, Bernardinho. É demais, né? Muito bom, muito bom. E... esses momentos assim, que a gente lembra também da Olimpíada, de pedir o tempo, por exemplo, e tá no momento assim, tomamos 3 ataques, caíram todas as bolas. Como que é o nível de concentração? Fica à vontade, imagina. Como que é o nível de concentração que você tem que manter? E se dá para ouvir tudo naquela pausa mesmo que o técnico está falando? Porque imagino que deve estar passando um monte de coisa na cabeça, a torcida gritando e vocês eventualmente perdendo. Como que é esse momento? Eu acho que é uma construção e a maturidade te dá isso. Eu me lembro muito bem que nos meus últimos anos eu não ouvia mais a torcida. Eu entrava num estado que eu não ouvia mais a torcida e o barulho da torcida. Então, a gente se conecta, é claro, com as jogadoras que estão do seu lado. Muitas vezes o barulho não deixa a gente se comunicar tão bem em alguns ginásios. O técnico, claro, a gente está mais perto, ouve, às vezes ele chama, né, mais no canto para dar uma instrução mais objetiva para você. Mas quando você tem maturidade, você joga mais à vontade, mais solta. Eu acho que o técnico é um toque ou outro, de um gesto ou outro. As mais novas, eu acho que sentem mais a pressão do jogo. E aí a gente também tem que estar ali amparando, né, em alguns momentos que você sente, até dar um toque na levantadora, segura a jogadora tal, porque ela está sentindo, segura as bolas decisivas para elas, ou também sente que tem uma jogadora que está no momento muito bem, vai na levantadora e fala, olha a bola agora, vamos montar uma jogada para ela jogar. Então, a maturidade te dá muito isso. Eu não me lembro muito de, no início, eu me incomodar muito com a torcida. Eu fui mais nova, uma jogadora vibrante, muito mais vibrante. E eu acho que depois, quando você é capitã, você tem que prestar atenção em muito mais coisas. Quando você é mais nova, você presta atenção no que você tem que fazer. No seu jogo, né? A sua responsabilidade é uma. Sim. E quando você se torna capitã e mais experiente, as pessoas estão olhando para você. E aí suas responsabilidades aumentam mais. Você tem essa responsabilidade de conduzir, de administrar o jogo e as jogadoras, e até o técnico, o árbitro. Então, envolve muito mais coisa. Mas aí eu acho que com a vivência do jogo, com a maturidade, você vai ganhando esse controle, esse autocontrole. Tá. E conta um episódio aqui, foram episódios, na verdade, né? Que é jogar com Cuba, né?
Por que era tão complicado? Eu acho que tem um jogo simbólico que você não pegou, que foi de 96, que teve assim, treta real ali, né, tal. Atlanta. Mas o que rolava no jogo de Cuba e o que rolava nas provocações ali, né? O que rola na rede ali? O que se fala ali para deixar o jogo daquela maneira tão tensa? Na verdade, eu entro na seleção em 97, né? Um ano após depois. Essa briga de Cuba. E eu sentia muito esse clima. Ainda existia essa atmosfera, essa energia de rivalidade de Brasil e Cuba, até que a gente joga o Pan-Americano. Tá. E vence o Pan-Americano de Winnipeg. De Winnipeg, é verdade. Contra Cuba. Foi uma vitória muito importante para o Brasil, para acreditar que realmente poderia como vencer Cuba. Porque a gente perdia muito, né? Eu lembro disso. Só perdia de Cuba, né? Mas Cuba era um fenômeno na época, tricampeã, imagina, mundial, olímpica. Era realmente o time a ser batido naquela época. E aí eu acho que em 99 a gente começa a aprender a ganhar de Cuba. Foi uma vitória muito importante para a gente. Eu acho que deu um poder para aquela geração, né, para a disputa depois de 2000. Mas essa rivalidade existia muito. A gente não se cumprimentava nem no hotel, nem na rua, nem cruzando no ginásio, de maneira nenhuma. Então, eu acho que as novas que chegaram absorveram essa rivalidade também. Entendi. E ela realmente fazia parte. Porque no treino, a gente às vezes brincava, salta tica, sabe? Pra gente ter também essa energia, né? Levar pro jogo essa energia. Então, acho que a gente foi aprendendo isso. E isso durou por muito tempo ainda. Até Cuba se enfraqueceu um pouco no vôlei, né? Hoje ela não está tão... Hoje a Cuba nem disputa Olimpíadas, não consegue classificação. Eu acho que a renovação não foi muito bacana, mas durante muito tempo elas dominaram o cenário. Algumas cubanas jogam pelo mundo, nos campeonatos, né, pelo mundo, Itália, Turquia, mas hoje a seleção de Cuba não tem uma seleção com nível alto para disputar as grandes competições. Nossa, mas eram partidas emocionantes. E eu lembro, às vezes fazia um ponto e daí fazia assim para a rede. Eu falei, nossa, isso vai dar mal. Não marcava bem. A gente lembra da briga, Ana Mose ali na rede, sim. Márcia Fu enlouquecida. Essa cena é muito presente para todo mundo. Totalmente. E faz parte ainda, né? A gente, às vezes... Hoje não, porque teve uma época que a gente teve uma amizade, assim. Eu joguei com cubanas em 2004 na Itália, no time de Perúdia, que a Fofão estava comigo, e a gente jogou com a Taimares Agüero e Mirka Francia, que eram dessa seleção, e depois tornaram-se amigas, né? E a gente relembrava muito a gente junto, mas eu acho que aquilo também fazia parte eu acho que da preparação do jogo, e as pessoas queriam ver aquilo, né? Parecia até uma coisa meio ensaiada, mas não era. Era o que realmente acontecia na quadra. E deixando o Bernardinho, vocês ganham de presente o Zé Roberto Guimarães, que também é uma pessoa maravilhosa, né? Conta um pouquinho agora, você contou do Bernardinho, como era estar com o Zé Roberto. E lembra pra gente aí, né? Ele entra a partir da Olimpíada de 2004, é isso? Isso, ele entra em 2003. Tá. Ele entra sem o ciclo olímpico, né? Com um ano de preparação só para a Olimpíada. Tá. Com a saída do Marco Aurélio Mota, que assumiu, depois da saída do Bernardo. E aí não teve muito tempo. E foi meu primeiro contato com o Zé Roberto. Tá. Eu não tinha ainda jogado com ele nos clubes. E aí foi realmente meu primeiro contato com ele. Eu acho que o Zé teve um papel fundamental. Ele entendeu muito como aquela seleção se apresentava naquele momento. Conseguiu, com pouco tempo... Ele pegou um time meio que já formado, né? Tá. Eram jogadoras já experientes, Aventurini, Fofão, Virna, Leila. Tinham algumas... Eu já tinha jogado também a Olimpíada de 2000, então já tinha uma vivência maior.
E eu acho que ele conseguiu formar um time muito forte para essa Olimpíada de 2004, e a gente sabia que esse time realmente era muito forte, até aquele fatídico 24-19, que eu acho que abalou muito... Assim, contra a Rússia, né? Contra a Rússia. Era a primeira final olímpica da seleção feminina. Já era uma medalha de prata já garantida, uma medalha que era inédita ainda. Então, acho que aquela derrota abalou muito assim, as estruturas da comissão técnica e de nós jogadoras, e fez a gente repensar em todo o treinamento, em toda a estrutura e em como a gente ia reescrever esse novo caminho de 2004 a 2008. Então, eu acho que essa derrota ensinou a gente a trilhar um caminho até 2008, que nos levou até a Olimpíada, a medalha de ouro. Mas eu acho que o Zé Roberto entendeu muito essa derrota, sofreu muito, mas soube tirar dessa derrota coisas muito importantes e levar para esse nosso novo caminho. Então, ele fez, junto com o Zé Elias, preparador físico, uma reestruturação na parte física, porque ele via que a seleção tinha que ser fisicamente mais forte. E aí a gente nunca treinou fisicamente tão forte como para essa Olimpíada de 2008. Eu acho que foi uma virada de chave muito importante. Eu acho que as atletas também entenderam que a gente realmente teria que se dedicar muito mais àquilo. Então, às vezes, a gente fazia um treino que a gente nem acreditaria, porque a gente malhava muito pesado. A gente fez uma preparação em 2008, pré-Olimpíada, dentro daquele Grand Prix maluco, que a gente ficava 40 dias fora do Brasil, malhando pesadíssimo nos dias dos jogos. Então, e aí as pessoas falavam, gente, será que elas vão chegar bem na Olimpíada, malhando desse jeito, treinando desse jeito? E a gente já viu no Grand Prix uma diferença física para os outros times muito grande. E aí a gente chega em 2008 muito preparado, eu acho. Tanto que a gente perde um set na semifinal, no jogo da final para os Estados Unidos. Foi 3-1, 3-1, a gente não tinha perdido um set até então. Sim. E a gente estava muito focado. Eu acho que esse caminho de 2004 a 2008 preparou aquela preparação. E aí a gente só curtiu dentro da Olimpíada, porque esses 4 anos foram muito sofridos. Eu imagino. Muito sofridos. Chegava para vocês, aí te via até às vezes a imprensa, na minha opinião, de maneira errada, começaram a rotular o time feminino, né? Eles não ganham mesmo, só o masculino que vai ganhar, tal. Como chegava isso para vocês e como que vocês tentavam transformar isso em uma superação? A parte mental feminina não conseguiria nossa, eu ouvia nunca. Muito isso. As amarelonas, fomos chamadas até de amarelonas. Eu acho que isso também fez parte do nosso treinamento, de realmente se fechar. De não deixar porque não interessava o que as pessoas estavam dizendo. O que interessava era a nossa preparação. O que a gente estava fazendo ali, né, em Saquarema, que também é um reduto muito apropriado para você realmente ficar imerso mesmo no que você tem que fazer. Naquela época já começavam os blogs, e já começavam convites para as jogadoras para, saírem um pouco mostrarem o dia a dia. E aí a gente realmente combinou que isso não seria saudável, que podia tirar a gente, né, do nosso caminho. E aí a gente fez um pacto de ninguém abrir isso, né, para as pessoas. E então eu acho que a gente se preparou muito para esse combate também com a imprensa. A gente ouviu muita coisa. Porque imagino. Até dentro desse ciclo olímpico pós-2004, a gente perdeu o Pan-Americano no Rio, 2007. Foi de Cuba, né?
2007. De Cuba e o Mundial em 2006 para a Rússia também. Puxa 13-11 no então, tie-break. O pessoal falou, tá vendo? Eu falei. Então a gente só estava repetindo o que eles estavam falando, mas realmente se preparando para acho que contar uma outra história em 2008. E eu acho que essa geração que veio muito nova conseguiu, mas foi realmente, a Fofão fala no documentário, eu e a Val e o Zé Roberto, nós estávamos exaustos pós 2008, porque nós tínhamos muitas funções dentro do grupo. De conduzir, de administrar, de preparar, de blindar, sabe? E a gente realmente teve sucesso. Deve dar uma exaustão mental e física, né? Depois de uma preparação e uma vitória como essa. Então, mas dá para dizer que não foi tão difícil quanto as outras Olimpíadas, essa de 2008? Ou vocês que estavam mais preparadas? Não foi tão difícil? 4 anos sofrendo. Não, sim, na hora dos jogos. Muito! Você quer diluir 4 anos nos jogos, que foram mais ou menos 7 jogos, mais ou menos? Eu não sei se dá isso. Entendi. Porque quando você entra na quadra, você já sabe do que você pode fazer. Era aquela preparação que o Bernardo tinha feito lá atrás, que caminha sempre comigo e que eu acho que vai caminhar agora também na minha vida. Porque é muito importante se preparar bem. Quando você vai fazer uma prova, você está meio inseguro, é que você não se preparou bem. Se você se preparou, você sabe que você pode até perder o jogo. Não é o problema. Porque se você perder o jogo, você vai rever e você vai entender que você precisa de mais. Entendi. E aí eu acho que é um termômetro isso. Mas eu tenho certeza que quando eu perco um jogo, que aqui eu realmente fiz meu máximo, mas que meu máximo não foi suficiente para ganhar. Então, o que eu preciso? Eu preciso voltar lá na preparação e refazer a minha estratégia. Entendi. Então, eu preciso fazer mais. Se eu quero ganhar aquele jogo daquele adversário, eu preciso fazer mais. E aí você volta no estudo, você volta na estratégia, e aí você prepara melhor. Então, eu acho que isso foi o que aconteceu. Entendi. Em 2008. E algumas pessoas falam mesmo, nossa, a Olimpíada de 2008 foi muito fácil. Elas ganharam de 3-0 de todo mundo. Mas sabe quantas noites eu não dormi? Ninguém vê isso, né, Val? Quantas noites quanto treinamento a gente se dedicou, quanta musculação a gente fez, quantas conversas a gente teve para ajustar as coisas, quantos estudos a gente fez do time adversário. Então, a preparação realmente ela é muito dura. Então, eu não posso dizer nunca que a Olimpíada foi tranquila. Não, de fato, não foi mesmo. E o que você lembra lá do último ponto, né? E o que caiu na sua cabeça naquela hora lá que vocês falaram campeãs olímpicas, enfim, assim? Eu lembro do caminho da preparação. Tá. Só que eu lembro da preparação lá de trás. Eu tenho uma cena muito forte que quando eu pego a medalha na mão, muitas mãos estavam ali. Porque a gente perdeu a Isabel esses dias. Puxa, eu ia falar sobre isso depois. A gente perdeu uma jogadora que, com certeza, estava segurando essa medalha junto comigo, porque, para a geração de 2008 ter ganho a medalha, quantas pessoas foram construindo essa escada até a gente chegar lá? Então, essa geração de 2008 representou muitas outras jogadoras que não estavam fisicamente presentes, mas que ajudaram na construção desse esporte. É o que é hoje por conta de Isabel, de Jaqueline. A gente está falando de gerações. Eu joguei contra a Isabel como técnica do Flamengo na época. Mas então, essa minha cena da medalha de 2008, para mim era só um símbolo de toda a caminhada, de todas as pessoas. Representava só a história, a caminhada até chegar ali. Aí eu acho que a história é muito mais bonita, a preparação é muito mais bonita
do que o momento em si. Entendi. Sabe? E só vem para coroar, eu acho, o momento, para selar. Fizemos a preparação certa, o caminho certo, percorremos certo, junto com todas essas jogadoras que fizeram parte. Não, foi um momento realmente muito lindo. E como que é essa exaustão? Eu até ia te perguntar antes, mas a gente acabou entrando nesse tema. Como que termina o jogo, uma jogadora de vôlei, um jogo difícil assim, né? A gente estava acostumado a jogar futebol, a gente sabe onde dói e tal. O que dói mais no corpo? É o braço que se move? É a perna que tem que dar impulsão? Como é que é? Dói tudo. Tudo? Dói absolutamente tudo. E a exaustão mental... Ela é muito grande. A gente está falando muito hoje de saúde mental dos atletas e a gente não falava disso naquela época. Me perguntaram esses dias como que vocês cuidavam dessa saúde mental. A gente cuidava da saúde mental conversando com outras atletas mais novas, mais experientes. A gente chorava ali junto, a gente resolvia isso ali. E essa questão é muito maior do que a gente pode imaginar, porque a gente tem que ter uma administração, eu acho, dessa saúde mental nesses atletas, porque a pressão é muito grande. Imagina você numa final de uma Olimpíada, naquele 24-19 mesmo, a Mari teve várias bolas para rodar e não conseguiu. Como que a Mari se sentiu? Alguém perguntou para a Mari como que ela se sentiu depois do jogo? Não. A imprensa simplesmente falou, a Mari teve a chance e não... Então, essa geração trouxe muito essa discussão da saúde mental e eu acho que ela tem que estar presente em todos os times. A gente tem que ter... Porque a saúde mental não é como a parte física, não é como a parte tática, não é treinada como a parte técnica. Por que não? Ela faz parte e ela leva o atleta para uma situação crítica muito melhor, né? Se você consegue treinar. Por que você não pode tirar um treino com uma bola, de um treino tático, para colocar um profissional para fazer um treinamento mental? Hoje eu tenho o EFT, que eu conheci há pouco tempo. Eu não conheci jogando, mas é uma técnica com alguns exercícios que você faz. O pessoal nos Estados Unidos está fazendo isso, futebol americano, beisebol, e tem tido resultados até de lesões que você tem, que tem 2 meses para volta em muito menos tempo. Então, os técnicos estão trazendo esses profissionais para dentro das equipes. Então, por que não deixar de treinar um dia com bola para fazer um treinamento desse que pode ser... Eu acho que tão... Porque a gente fala da saúde mental quando o atleta explode, acabou, está em depressão. Por que não tratar isso, essa prevenção? A gente está sempre falando de preparação, exatamente, né? E isso de prevenção. Depois, né? Isso fica para a hora que o atleta fala, eu não aguento mais. A gente tem visto vários atletas com declaração, tô em depressão, né, burnout. Então, tem várias palavras hoje que definem, mas que definem um limite. E a gente não precisa chegar nesse limite. A gente tem técnicas hoje para prevenir esse limite dos atletas. Então, é uma questão muito, muito importante. Você acha que falta, Val, para isso ser incorporado aqui no nosso esporte? Eu acho que os profissionais existem hoje. Tá. E eles são até muito especializados em esporte, em atleta, em alto nível. Eu acho que faltam a busca das equipes incorporarem esses profissionais. E, assim, eu acho que não precisa ser dia a dia, uma vez na semana. Porque você vai diluindo a semana com algumas coisas. Esses profissionais deixam técnicas para você. São exercícios que você pode fazer se você se sentiu estressado ou por um outro motivo, ansioso demais. Você consegue, com essas técnicas,
né, esvaziar um pouco essa mente, até fisicamente, com esses exercícios. Então, é questão de uma vez na semana a gente ter a presença desse, como um exercício mesmo, como um treinamento ali com a gente. Eu acho que pode ser para essa geração decisiva, assim, nessa saúde mental e conseguir também chegar nesses momentos críticos do jogo muito melhores e não chegarem nesse limite, que eu acho que a minha preocupação é essa chegada, né, desnecessária nesse limite. E me conta agora, né? Bom, depois você foi morar na Itália, na Rússia e na Espanha, né? Ainda como jogadora. Como que foi essa experiência? Como que é ser uma brasileira lá fora? Conta pra gente se foi de boa ou se teve dificuldades, como é que foi? Não, foi a melhor fase da minha vida. É mesmo? Olha que legal. É impressionante que eu falo ainda hoje para as jogadoras que todas têm que jogar fora do Brasil. A sua vivência, percepção, eu acho que até de outras culturas. Eu não estou dizendo nem só meu lado profissional, porque eu joguei na Itália nos melhores anos da Itália. As melhores jogadoras do mundo estavam na Itália naquela época, então eu convivi com as melhores do mundo. Tá. E essa troca de cultura, eram cubanas, polonesas, italianas, todas no mesmo time, e dividindo, e aprendendo, e ensinando. E aí eu morei 3 anos na Itália. Você aprende como conviver e viver, como eles vivem, por que eles vivem assim. É muito interessante. E é tão diferente de quando você vai jogar. Né? Você fica no hotel, passa 10 dias no lugar e você não convive com o dia a dia. Então, acaba que você incorpora aquele dia a dia deles, alguns hábitos que são muito bacanas. E eu acho que para mim foi muito importante. O vôlei, a estrangeira tem uma responsabilidade grande num time fora do Brasil. Então você tem que realmente entregar o que você acertou no contrato. Os diretores vêm dentro da quadra cobrar de você se você não está entregando. Mas você assinou um contrato comigo para isso aqui, você não está. Eu vi algumas jogadoras passarem por essa situação. Só que eu acho também, o meu marido era preparador físico na época. Fiquei sabendo no documentário também, legal. Ele foi comigo, então ele esteve comigo durante os 7 anos, então fisicamente eu sempre estive muito bem. Voando. Então eu nunca me machuquei, nunca tive uma lesão séria, porque fisicamente eu estava realmente muito bem. A gente joga muito fora, treina menos, mas joga muito, porque a gente joga Champions League, joga campeonato nacional, tem uma Copa. Então, a gente joga quase 3 vezes na semana. Viajando, saindo do país, né? Sim. Porque a Champions League a gente passa por todos. Roda a Europa inteira. Então, realmente uma loucura, assim. Mas eu acho que eu sou uma antes desses 7 anos e outra depois. Pessoalmente e profissionalmente. E aqui no Brasil, como que você tem visto a evolução do voleibol, de quando você começou para cá? A gente ainda está muito atrás, está evoluindo bem, né? A gente sempre faz a comparação aqui com o futebol, né? De não dar a mesma atenção. Como é que você tem visto isso? Não, eu não acho muito. Eu acho que hoje o vôlei é consolidado o segundo esporte do Brasil. Tem um dos campeonatos mais fortes do mundo hoje. Algumas atletas estrangeiras isso que eu ia falar, tem bastante estrangeira aqui, né? Vêm jogar no Brasil porque é realmente uma vitrine, até porque a seleção brasileira se mantém no pódio das grandes competições. Isso é muito importante. Como também a gente... muitas jogadoras brasileiras estão jogando fora nos campeonatos principais. Eu acho que os patrocinadores têm visto essa exposição. Tem times muito consolidados. Eu parei de jogar no Praia Clube, que é um time do Edilson, da Arcon, que acredita, ama o esporte e eu tenho visto Praia cada vez melhor a cada ano.
essa evolução da estrutura do Praia foi muito importante. Eu acho que eu passei muito por essa evolução também, que foram 6 anos dentro do clube. O Minas, hoje, é uma potência, voltou a ser uma potência de anos. O Minas é um time de tradição, mas ficou muito tempo sem patrocínio e agora se reinventou e hoje disputa. E a gente teve Rio e Osasco muito tempo disputando sempre as finais. Hoje é Praia e Minas. Osasco sempre muito forte, o Luiz Omar sempre consegue manter uma estrutura pesada, o Rio também com o Bernardinho sempre muito forte, o SESI hoje Bauru tem um elenco forte, o patrocinador se consolidou, então eu vejo times muito bacanas, só que eu acho que tem uma coisa que a gente precisa pensar. Renovação. Como estão essas categorias de base da seleção brasileira? Aonde a gente está investindo nisso nas escolas? Porque material humano o Brasil tem, mas de sobra. Então, a gente está tendo essa renovação. Nós teremos essa renovação após mais uma Olimpíada, que as jogadoras vão ficando mais velhas, vão deixando a seleção, e a gente precisa ver essa continuação dessa história com novos talentos. O Zé Roberto, do time de Barueri, sem patrocínio, luta por um patrocínio há 2 temporadas, não tem conseguido trazer jogadoras de peso para o time, e conseguiu, com meninas jovens, um time muito consistente, e muitas delas estavam na seleção que disputaram o último Mundial. Então, para a gente ver que a gente consegue ainda manter e renovar, mas eu ainda fico muito preocupada com essa de como o Brasil vai se apresentar daqui a uns anos. A gente tem que olhar. A Fofão assumiu a gestão das categorias de base da seleção da Confederação de Vôlei. Então a gente já tem uma visão, uma visionária ali que entende, que sabe à frente disso. Mas eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho com mais carinho para essas gerações mais novas. E agora, nessa sua nova fase, Val, o que você pensa? Você pensa continuar perto do vôlei? Como que você está pensando a sua carreira a partir de agora aí? Meu Deus. Primeiro foi o documentário, porque eu saí da quadra tem 6 meses e já nasceram muitos projetos. Eu falo, gente, você está sentindo falta? Eu não tive nem tempo de sentir falta. Mas assim, eu acho que projetos muito bacanas que estão me inspirando muito. E eu acho que a minha história de 30 anos, eu não posso simplesmente fechar a caixa e deixar ali. Eu acho que ela tem muito a dizer ainda. Então, os meus projetos são realmente para motivar e inspirar outras pessoas, outras crianças, outros adultos. Porque eu tenho que me reinventar com 43 anos. Morreu uma pessoa e renasceu outra. É mais ou menos isso, porque eu vivi 30 anos fazendo uma coisa só. Então, esses projetos têm me inspirado muito, assim, têm me trazido muito desejo. A gente já lançou o documentário, já está lá no canal do YouTube. A gente tem um livro com esse Mundial de Futebol, Copa do Mundo. A gente resolveu lançar o livro no finalzinho de janeiro. Legal. Passadas as festas do fim do ano. Então, a gente já tem algumas datas para lançamento desse livro. A gente já fotografei a capa. O livro já tem nome. Bernardinho já vai fazer o prefácio. Então, eu já estou com o livro na mão, relendo algumas coisas, fazendo alguns ajustes. Então, eu quero, com esse livro, rodar o Brasil. Acho que o Nordeste é muito carente desse contato, sabe? Dessa esperança realmente de contato mesmo com o vôlei. Então, eu quero rodar algumas capitais do Nordeste. Já fechei algumas datas. Eu quero fazer aqui em São Paulo a primeira data de lançamento.
Belo Horizonte, que foi onde eu comecei lá, né? a jogar, no Minas Tênis, e no Praia, onde eu terminei a minha carreira. Então, são as 3 primeiras cidades. Depois eu tenho Curitiba, Rio de Janeiro, e aí a gente vai subindo lá para o Nordeste, porque os fãs pedem muito, eu acho que esse contato. E a gente não tem um time de vôlei no Nordeste, né? Representando o Nordeste, Norte e Nordeste. Então a gente fica muito nesse ciclo aqui, né? Sudeste, Sul. Sim. E eu acho muito importante esse contato com eles. Eu tenho um outro projeto também, eu já até fiz uma live esses dias, de visitar algumas ONGs. Eu acho que ser a ponte, sabe? De contar histórias. Tá. Porque eu acho que a minha história pode inspirar muitas pessoas, mas eu quero ouvir a história das pessoas. Esses dias eu fiz uma live com o Deison, de Sobral, no interior do Ceará. O Deison tinha um projeto social de vôlei, numa quadra de vôlei, e aí a gente conversou, bateu papo. Eu quero até Sobral contar essa história dele. Por que uma pessoa decide abrir mão quase da sua vida para ajudar as outras? Isso é muito bonito. Eu acho que isso conta muita coisa para mim e me inspira também. Eu não quero ficar só no vôlei. Eu sou muito ligada à arte, música clássica e pintura, exposição. Então, eu quero também nesses projetos sociais. Eu já tenho uma segunda live marcada agora para o início de dezembro, no Conservatório de Música Clássica. Olha só. No Acre. Que demais! Olha. Para crianças. Sim. Então, é muito bonito isso, né? As crianças aprendendo. Sim. Então, eu quero transitar, eu acho que em todas essas áreas. Não só conversei já com uma pessoa em Mauá. A gente quer fazer disso um programa. Tá. Um quadro mesmo no meu canal do YouTube. E eu acho que vai ser muito legal. Puta, vai ser demais. Porque eu conversei com um cara esses dias que alfabetiza idosos. É um trabalho muito bonito. Desde os 14 anos, ele alfabetiza idosos. Então, imagina essa história. Então, eu acho que as pessoas têm muita coisa para contar e tem muita coisa para trocar. Né? E eu quero levar a minha história até eles. Uma história de sucesso, porque eu acho que a história deles já é de sucesso. Também. E tem esse podcast que eu comentei com você. Sim. A gente já está vendo estúdio. Porque eu quero conversar um pouco com os atletas seres humanos. Legal, trazer uma outra perspectiva, né? Trazer a perspectiva do ser humano, né? Tá. Por trás do atleta que aparece na quadra, que as pessoas conhecem. Só na quadra o que eles fazem pontos, sacam bem, bloqueiam bem, mas como que a pessoa está naquele dia? As pessoas têm me perguntado muito, e aí, como que você está se sentindo? Ninguém nunca me perguntou, depois do jogo, como eu estou me sentindo. Então, eu tenho necessidade hoje de, por que não, conversar com esses atletas e perguntar para eles como que né, X está se sentindo, como que essa pressão, como que essa saúde mental, como que ela trabalha. Então, entrar um pouquinho na vida pessoal desses atletas. Legal, muito bom. Já tem o nosso apoio e admiração por isso. Para a gente fechar, eu vou fazer umas rapidinhas aqui para você responder para a gente, tá? Ponto de bloqueio ou cortada? Bloqueio. Bloqueio? Bloqueio, mesmo? Claro. É mais legal fazer bloqueio? Maravilhoso. Sim. Qual que foi o ponto mais importante da sua vida? Meu Deus! Me veio na cabeça agora. Tá. A gente foi, eu e Fofão, nós fomos campeãs da Champions League. Tá. Na Itália. E eu ataquei a última China do jogo, que nos deu o campeonato. Então, me veio essa jogada agora na cabeça. Tá. Melhor companheira de seleção? Não, Fofão, com certeza. Nós dividimos anos. A gente se chamava de marido até, porque a gente ficou quase 10 anos no mesmo quarto. Então, não pode ser outra pessoa. Derrota mais difícil de engolir? De 24-19, né? Contra a Rússia na Olimpíada de 2004. Vitória mais emocionante? 2008, né? Olimpíada.
E agora eu vou te colocar na parede. Zé Roberto ou Bernardinho? Corta. Não faz isso não, tá louco? Val, muito obrigado. Vamos em off agora. Você corta. Não, termina o programa. Então tá bom. Val, muito obrigado pelo seu carinho de vir até aqui, conversar com a gente, compartilhar um pouco dessa carreira brilhante. Obrigado por disponibilizar esse documentário pra gente. A gente está ansioso pelo livro. Eu quero que você deixe as suas redes sociais aí, tanto o canal do YouTube, seu Instagram, para o pessoal também já começar a acompanhar. Bacana, obrigada. É muito bom conversar agora com mais tranquilidade de tudo. E esse documentário me fez revisitar tudo. Então, eu acho que essas memórias estão mais presentes hoje. Meu canal do YouTube é Valeuska Oliveira e meu Instagram, valeuska.oliveira. E eu espero todo mundo no lançamento, São Paulo, em todas as capitais, para o lançamento do livro. Mando convite para vocês também. Demorou, estaremos lá. Obrigado, viu, Val? E obrigado a você que acompanhou mais um episódio aqui do podcast Ponto de Fala. Lembre-se, acione o sininho, se inscreva no canal, assim você não perde papos deliciosos como esse que a gente teve com a Valeuska. Eu sou Fernando Tuller, esse é o Ponto de Fala, a gente se vê no próximo. Até lá.